Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você quiser participar, sugerir, criticar, elogiar, sugestão de pauta, ou se de repente você perdeu um programa e gostaria de acessar novamente, você está vendo agora na sua tela todas as nossas redes sociais. Você pode acessar através do Facebook, do Instagram, nós temos o nosso canal no YouTube. Se você quiser mandar sua mensagem por e-mail também, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Fernando Mânica. Ele é doutor em Direito pela USP e professor de Direito Administrativo da Universidade Positiva. Doutor Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denis. Boa noite ao telespectador. É uma satisfação participar do programa. E nós vamos falar sobre terceirização. Terceirização, que está muito em moda agora e vem crescendo no nosso país. Nós vamos rodar a matéria e daqui a pouquinho a gente volta com o doutor Fernando. O modelo de terceirização da saúde e educação em Curitiba, aprovado em setembro do ano passado, ainda divide opiniões. A Prefeitura defende que este modelo possibilita a ampliação do atendimento com custos menores. Já os críticos argumentam que a terceirização leva à precarização dos serviços e dificulta a fiscalização. Você está satisfeita com os serviços públicos de saúde e educação? Nunca. Tá péssimo, horrível. Absolutamente não. De jeito nenhum, principalmente educação, né? Não, há muito tempo que não. Não, eles estão insuficientes, estão insatisfatórios. E na sua opinião, os gastos com saúde e educação são suficientes? Se obedecesse o que é previsto em lei, talvez fosse o suficiente. Eu digo talvez. Não é o suficiente. A verba destinada pode até ser. O que eles gastam não são suficientes, né? Metade vai enrostido aí, né? Cada vez menos suficientes para cobrir as necessidades da população. E você acredita que a terceirização de serviços básicos como saúde e educação podem melhorar a prestação de serviço? Sem dúvida alguma que sim, pode melhorar e muito. Não acredito. Com certeza. Eu acabei de passar num parque agora, um parque pequeno, que não tem muito movimento. E eu tropecei muito. E é num lugar nobre que se tivesse um bar lá dentro, um bar qualquer, um restaurante, um café, atrairia outro público e o dinheiro disso se reverteria para a manutenção do local. Então é isso assim, eu sou super a favor da privatização até um certo nível. Em alguns momentos, sim. Definitivamente pode ser uma forma temporária de resolver um problema. Eles deveriam consertar o que já está e não ficar repassando, vendendo, sei lá como é que se pode dizer o nome sobre isso, né? Ele deveria cuidar o que já tem, não repassar para os outros. Penso também que o Estado deveria ser responsável por esses processos básicos. Doutor, terceirização, para o telespectador, para o nosso telespectador que não está muito ainda afinado com isso, ouve falar, né? Aquilo lá foi terceirizado, aquela atividade vai sofrer terceirização. Como vem acontecendo a terceirização no Brasil? Bom, Denis, as atividades da administração pública, aqueles deveres que a Constituição brasileira impõe ao Estado, tem cada vez mais aumentado. Ou seja, o conjunto de deveres consta desde o texto constitucional de 1988, que vai fazer aí nesse ano 30 anos. 30 anos já. 30 anos de Constituição. Mas apenas agora, com a evolução social, com a conscientização da população, com a própria estruturação do Estado brasileiro, das pessoas, da sociedade, está havendo uma demanda maior, mais intensa para que o Estado cumpra de modo adequado, de modo satisfatório os seus deveres. E isso tem feito com que o Estado tenha de adotar novos modelos de gestão para garantir direitos, para prestar serviços que a população demanda. E nos últimos anos, isso tem acontecido em vários estados, inclusive no município de Curitiba, a área social tem sido objeto de transformações, ou seja, da utilização de modelos de gestão, que se costuma denominar terceirização, mas essa não é tecnicamente a expressão mais adequada. Mesmo porque, desculpe, doutor, mas muita gente confunde com privatização. Exatamente. Às vezes a pessoa fala, mas isso daqui era do governo e não é mais?
Era o governo que fazia, agora tem uma empresa fazendo? Exatamente. Essa é uma questão importante. Inclusive, eu lancei um livro ano passado que chama Teoria Jurídica da Privatização, onde eu tento, junto com outro professor, o professor Fernando Menegatti, explicar devidamente os conceitos e demonstrar o que significa o Estado abrir mão de uma responsabilidade que é sua e o que significa o Estado celebrar uma parceria para que essa atividade seja efetivamente prestada. Portanto, na terceirização, quando a gente usa essa expressão terceirização, significa que o Estado está contratando uma empresa, uma pessoa jurídica, para satisfazer uma necessidade dele, Estado, uma necessidade instrumental dele, como, por exemplo, limpeza e conservação de uma estrutura pública, de um órgão público. Agora, o que vem acontecendo no setor social não é terceirização, e sim a celebração de parcerias para que entidades privadas, especialmente entidades do terceiro setor, aquele conjunto de entidades sem fins lucrativos, para que elas assumam estruturas públicas e, em nome do Estado, façam a gestão dessa estrutura de modo a promover, a oferecer para os cidadãos um serviço com mais eficiência e melhor qualidade. Vamos num exemplo, doutor, que tenha ocorrido, ou aqui na cidade de Curitiba, ou algum outro que o senhor acha relevante aí mencionar para o nosso telespectador. Como ocorreu a terceirização e como ela vem funcionando? Veja, no ponto que, na minha opinião, é o mais importante e que tem mais intensamente acontecido nos últimos anos, que é a saúde, o modelo que foi adotado originariamente lá no estado de São Paulo, depois no município de São Paulo, é o contrato de gestão com organizações sociais. O que significa isso? A saúde tem uma peculiaridade, é o direito mais importante para todas as pessoas, né? Sem saúde nós não conseguimos exercer nenhum outro direito, não conseguimos fazer nada, e é também o direito mais caro em termos em termos financeiros. Ou seja, tem a expressão, né? Saúde não tem custo, mas saúde tem preço. Saúde não tem custo, mas a medicina tem. A saúde tem, nos últimos anos, evoluído muito, a medicina tem evoluído muito, o custo da medicina tem evoluído mais ainda. Porque na medicina e na saúde, ao contrário de outras áreas, uma nova tecnologia não substitui a tecnologia antiga. Ou seja, o surgimento da ressonância magnética não substituiu a tomografia e nem a raio-x. A gente tem os três... E custa muito caro. As três formas de tecnologia que são utilizadas muitas vezes de modo compartilhado, de modo adicionado em relação ao mesmo paciente e custa muito caro. Portanto, a estratégia que tem sido adotada, especialmente no setor de saúde, é a celebração de parcerias para que uma entidade privada que já administre um hospital ou uma outra unidade de saúde, traga a sua expertise, traga o seu conhecimento acumulado, traga a liberdade ou autonomia que a iniciativa privada tem para gerir uma unidade, para gerir uma estrutura pública e garantir que o serviço seja efetivamente prestado à população. Porque às vezes ocorre também dessa empresa particular, ela ter o equipamento com horas ociosas, ou não tem a plena utilização do equipamento. Eu me lembro de alguns casos de hospitais particulares que, inclusive, firmaram alguns convênios com a prefeitura e com o governo do estado. Olha, eu uso essa máquina é caríssima, tudo o estado não tem, eu tenho, eu comprei, eu investi, mas eu posso disponibilizar a X reais por exame durante um período que ela não está sendo plenamente utilizada. E esse é um ponto extremamente importante que você está mencionando agora, porque o direito à saúde no Brasil e o Sistema Único de Saúde, a gestão de todo o sistema é necessariamente e sempre do poder público. Ele continua sendo responsável. Sempre responsável pela garantia do direito à saúde. E no exercício desse dever da gestão do sistema de saúde, é necessário que o poder público adote e aproveite todas as estratégias, todas as tecnologias, todos os métodos e todas as estruturas que sejam necessárias e adequadas à satisfação de interesses, atendimento do usuário, né? Atendimento aos pacientes dos interesses da população. Portanto, isso faz parte também do processo de parcerias no setor de saúde. Utilizarmos, ou o Estado utilizar, aquelas estruturas privadas que eventualmente isso acontece,
tem alguma ociosidade e, ao mesmo tempo, trazer essas entidades privadas, quando for o caso, para que elas façam a gestão de estruturas públicas que muitas vezes também estão ociosas. Eu gostaria de ressaltar um dado aqui bastante importante. Isso foi até mencionado lá num estado do Nordeste. Eu estive recentemente lá fazendo um treinamento e o governador lá desse estado foi muito feliz e muito sincero ao dizer o seguinte: olha, pessoal, estamos inaugurando esse hospital. Isso é bonito, estou aqui tirando foto, fazendo a solenidade toda, mas eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: para manter esse hospital, eu vou gastar aquilo que eu gastei no investimento, na construção e no equipamento em 3 meses. Ou seja, construir e mesmo equipar a estrutura pública... Não é nada perto da manutenção. É barato perto de fazer essa estrutura pública funcionar. Ou seja, temos no Brasil, esse é um desafio para os próximos anos, que fazer com que as estruturas, tanto as privadas, como você bem disse, não fiquem ociosas, ou seja, atendam também o serviço público de saúde, e as estruturas públicas, quando necessário, também tenham expertise e conhecimento privado. Temos no Brasil um programa importante de construção de UPAs, unidades de pronto atendimento, que nos últimos anos gerou importantes efeitos, importantes resultados, que foi o quê? Construção de UPAs. O problema é que muitos municípios não têm condição financeira, não têm condição, por exemplo, pela limitação do limite de contratação de pessoal em face da lei de responsabilidade fiscal. E às vezes o próprio repasse da verba federal é demorado, é burocrático, às vezes o governo acaba atrasando e o sistema acaba sentindo os efeitos. Exatamente, dificuldades orçamentárias também, que fazem com que muitas unidades de saúde no Brasil estejam fechadas ou sem o pleno uso da sua capacidade. E é isso que justifica a celebração de parcerias. E é isso que tem sido bastante discutido recentemente no município de Curitiba. O município de Curitiba tem 10 unidades de pronto atendimento, 10 UPAs. Elas funcionam em uma gestão mista entre a própria Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde. Curitiba tem a Fundação Municipal de Saúde, acho que é bacana a gente trazer alguns exemplos práticos. E está em um processo para que na 10ª UPA, que hoje se encontra fechada, sem condições por limitação e falta de recursos de material humano pelo município de fazê-la funcionar, está num processo de qualificação de entidades privadas sem fins lucrativos para que elas se transformem em organizações sociais municipais no âmbito de Curitiba e, num segundo momento, por aquilo que a gente chama de chamamento público, que é uma espécie de licitação para celebração de parcerias. Exatamente. É esse o detalhe, que a minha próxima pergunta seria exatamente essa. Porque acho que o poder público ele tem que estar muito atento, porque a coisa pode funcionar muito bem, mas pode a médio e longo prazo funcionar muito mal. Porque como é feita a licitação, como eu contratei, quais os ônus que eu estou criando para o poder público e quais os bônus para o cidadão. Porque se essa balança começar a pender para um lado só é complicado, não? Perfeito. Eu escrevi um livro ano passado, foi lançado um livro ano passado que chama Serviços Públicos de Saúde pelos Municípios, e eu trato exatamente e ressalto, em primeiro momento, a constitucionalidade, ou seja, a possibilidade jurídica de que haja essa gestão por meio de entidades privadas, mas o foco do livro é demonstrar quais são os deveres do gestor público a partir do momento que ele decide celebrar uma parceria, ou seja, tem que haver planejamento, é necessário que haja transparência absoluta no processo de escolha da entidade, de qualificação da entidade, de escolha dessa entidade através do chamamento público, que é uma espécie de licitação para a seleção da entidade mais apta a gerir aquela estrutura pública. Deve haver necessariamente consulta aos conselhos municipais de saúde para que eles se manifestem. Participação social, participação popular, participação social. E depois disso, monitoramento, acompanhamento efetivo pelo poder público acerca daquilo que está sendo executado. Porque o contrato de gestão e a parceria, como eu disse, pode trazer expertise, esse é o objetivo da iniciativa privada para a gestão de uma estrutura pública em um serviço complexo. Agora, o contrato tem que ser, como eu disse, bem planejado e nele devem estar previstas metas de desempenho, com verificadores específicos para que mês a mês a administração pública, isso tem que ser feito, verifique o que houve,
o que foi cumprido, o que não foi cumprido, para que haja eventualmente ajustes e eventualmente punição da entidade privada. Ou seja, a parceria dá, isso numa experiência internacional, possibilita mais transparência e maiores mecanismos de controle. E o resultado final? É lógico, cada caso é um caso, a gente não pode pegar uma receita pronta. Mas para o usuário final, vamos nos ater aqui ao problema da saúde, que eu acho que é o problema número 1 aqui no Brasil. Acho que saúde e violência, né, segurança pública estão ali dividindo, né, o primeiro local. Mas para o usuário final, via de regra, quando ocorre isso, melhora significativamente a qualidade, a agilidade na prestação de serviço? Com relação à preocupação com a saúde, é interessante a gente lembrar, teve uma pesquisa nas últimas eleições municipais, em todas as capitais brasileiras, qual é o maior problema no âmbito municipal. Em todas elas, 100% delas, o número 1 foi saúde. Então, o problema, como a gente disse no início da nossa conversa, muito complicado. É complicado. Eu costumo dizer que para o usuário, para o paciente, não interessa quando ele chega numa unidade de saúde se ela é gerida pelo poder público, se ela é gerida por uma entidade privada. Ele quer que funcione. Ele quer que funcione, que o problema dele seja resolvido. O segundo ponto que a gente tem que levar em conta é que há um risco nas parcerias, ou seja, se não houver transparência, se não houver fiscalização, se não houver um processo sério de avaliação, de monitoramento e de escolha da entidade, é possível que haja desvios, é possível que o serviço piore e é possível até, a gente infelizmente tem visto muito isso no Brasil, que haja corrupção. Portanto, a chave para que haja essa efetiva melhoria dos serviços é uma administração pública forte. A celebração de parcerias em todas as áreas, mas agora que a gente está conversando especificamente da saúde, ela pode e traz benefícios. É utilizado em diversos países do mundo, mas ela depende do fortalecimento da administração pública naquilo que ela faz melhor, que é o quê? Fiscalizar. Que é o quê? Monitorar a prestação do serviço. Temos o exemplo, e aí respondendo diretamente à tua pergunta, no estado e no município de São Paulo. É o grande exemplo brasileiro de sucesso na gestão dos serviços públicos de saúde. Eu participei no ano passado de um debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo, os então candidatos a prefeito de São Paulo, cujo tema era especificamente saúde. Era um debate sobre a questão da saúde. E antes do debate, até para fomentar algumas ideias, eu fiz uma breve apresentação e os dois candidatos que compareceram, à época, inclusive o que foi eleito e o que era candidato à época, que era prefeito à época, os dois defenderam um modelo. Então, a questão das parcerias, hoje no Brasil, ainda que algumas pessoas tenham algum receio, alguma contraposição ideológica, ela supera as bandeiras partidárias. Por quê? Por isso, pela resposta que eu estou tentando agora, pelo efetivo resultado. Exato. Se pegar o problema de saúde, não é um problema do governo atual. É um problema do governo atual, do anterior, do anterior, do anterior, do anterior. E se você pegar os últimos 50 anos, tem problema. Então, é exatamente isso. Acho que não é uma bandeira partidária. Não é que, olha, com o partido A era uma maravilha, com o partido B ficou ruim, com o partido C foi desastroso. Não é. A questão da saúde e de segurança pública é ruim há muito tempo, com todos os governos. Perfeito. E não há uma fórmula mágica pronta e definida para resolver e para enfrentar esse problema, tanto na segurança quanto na saúde e em outras áreas. Ou seja, a administração pública, a sociedade brasileira tem que estar pronta para admitir e testar novos modelos de solução. As parcerias na saúde existem desde 1998, basicamente, lá no estado de São Paulo, e dão resultado, tanto que foram mantidas até agora e têm sido ampliadas e aprimoradas. Então, a ideia maior que deve guiar o nosso pensamento, tanto do público leigo quanto do público que trabalha na gestão pública ou mesmo na área jurídica, é compreendermos que a nossa Constituição exige que o direito à saúde seja respeitado, mas a nossa Constituição é aberta para que a administração pública, através de decisões políticas, porque querendo ou não, nós elegemos essas pessoas que tomam essas decisões. Lógico. Ou seja, que vão decidir, vou garantir esse direito dessa forma ou daquela forma. Elas têm legitimidade porque ganharam no voto para isso, mas que elas podem escolher, com planejamento, com transparência e com controle, o melhor modelo de garantia do respectivo de direito de prestação de serviço. Qual setor existe uma restrição maior, uma negativa maior para se implantar a terceirização? Existe algum setor específico que tem essa resistência maior ou não?
O maior setor é o setor de saúde, historicamente. Por envolver um direito social tão importante, né, a base do estado de bem-estar social é o direito à saúde, o direito à educação também, mas do ponto de vista legislativo, a lei das parcerias público-privadas e a lei 13.019, que é a lei das organizações da sociedade civil, ela estabelece de modo bastante claro, não é possível a transferência, a delegação de atividades vinculadas à legislação, regulação, jurisdição, exercício do poder de polícia e segurança pública. Lógico, não vai repassar para um terceiro, manipular armas e realizar segurança, fazer leis, julgar, isso não. Agora, nas outras atividades, como eu te disse, há uma certa resistência de alguns setores da sociedade, em virtude especialmente de uma formação aí ideológica, mas que tem sido cada vez mais arrefecido. Por quê? Porque a experiência tem demonstrado, especialmente na saúde e na cultura, tem vários exemplos também, de que, com os requisitos que eu já mencionei, desde que eles sejam observados, dá resultado e o serviço melhora. É isso que todos nós esperamos. Da Operação Lava Jato, ela teve algum reflexo na terceirização? Porque o que eu noto é o seguinte, às vezes as pessoas, pelos escândalos, pela corrupção, por tudo que foi apurado, e tem que ser apurado mesmo, tem que ser apurado, independente se foi A, B, C ou D, se foi o partido X, Y ou a pessoa, tem que se apurar. Mas parece que a confiança no político caiu muito, muito. E também a confiança, de repente, naquela empresa privada, que era vista, não, essa empresa é boa, é grande, essa empresa é organizada, parece que hoje em dia também o pessoal já está tendo alguma restrição. Então, de repente, uma empresa dessa, se vem para a terceirização, o usuário final já não está assim meio reticente? É um problema que a gente tem enfrentado, acho que é uma crise grave que estamos passando no Brasil, mas para toda a transformação social impactante, para a evolução, é sempre necessário se passar por uma crise, ou é natural que se passe por uma crise para a gente chegar a um outro nível. A Operação Lava Jato certamente está influenciando todos os setores, todas as parcerias, a relação da sociedade com os políticos e com as empresas e com entidades sem fins lucrativos também está certamente abalada. Que agora até recentemente, desculpe, mas nessa semana aqui estourou o assunto das estradas aqui do Paraná, com negócio de aumento de pedágio, corrupção e também foi uma terceirização lá da estrada. Então é isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, poxa, era o Estado, aí passou para um particular e continua a mesma bagunça. Esse é o problema que a gente tem que evitar e, de novo, com transparência, com monitoramento, com avaliação da administração pública em relação ao parceiro privado, com avaliação do usuário do sistema, desde que o contrato seja bem feito, o usuário vai avaliar e todo mundo vai ficar sabendo disso através dos portais da transparência, dos portais da Secretaria de Estado. Isso é necessário que haja para evitar o risco da corrupção, da má prestação do serviço. Eu tenho uma história bacana sobre isso. Eu fui para a Espanha. A Espanha tem um programa muito interessante na região de Madrid, de parcerias público-privadas com empresas, daí não com entidades sem fins lucrativos, que elas gerenciam todos os hospitais da região metropolitana de Madrid. Aí fui conversar com o taxista, eu gosto bastante, enfim, quando eu viajo, de falar com os taxistas. Realmente você sente ali a realidade. A realidade do povo, das pessoas que usam o serviço. Eu perguntei, olha, o que você acha dos hospitais que foram privatizados? Usei a expressão que, em sentido amplo, ela pode ser utilizada. O que você acha da privatização, da gestão por empresas dos hospitais? E ele me disse, olha, a minha preocupação é que o serviço seja bem prestado, que o custo seja baixo ou seja gratuito e que haja transparência e boa aplicação dos recursos. Isso, pelo que eu tenho acompanhado, tem acontecido em Madrid, então eu estou plenamente satisfeito. Aí eu viajo para algumas cidades, para palestras e treinamentos aqui no Brasil e faço a mesma pergunta para os taxistas. E o que eles me dizem normalmente isso é instrumento de corrupção, não acredito nos políticos, alguém está querendo se beneficiar e tudo mais. Então essa construção, esse amadurecimento, isso, né? A gente vai ter que passar por isso, infelizmente. Porque já houve uma certa contaminação na essência, né? Ele vai falar, bom, era o governo que já me cobrava caro, eu pago muito imposto e não me oferecia nada nessa área. Aí eu passei por uma empresa privada que teve lá, sei lá, entre aspas, um conchavo com o governo e continuou ruim. E eu acho que é muito importante aquilo que você falou. O Estado, ele tem o poder de fiscalização na mão. Isso é dele, ninguém vai tirar. Ele tem o poder de fiscalização na mão. Não é porque ele delega a alguém uma função que ele vai deixar de investigar, que ele vai deixar de fiscalizar.
Muito pelo contrário, é aí que ele tem que ter mais tempo, né? Porque ele parou de gastar tempo com aquela atividade, ele vai ter um tempo maior de fiscalização e a única maneira de fazer a coisa realmente funcionar é se você tiver uma fiscalização efetiva sobre aquele tipo de serviço. Exatamente, e a legislação brasileira, claro que não tem funcionado. A gente está vendo, a Lava Jato, você acabou de mencionar, houve problemas, né, que alguns comprovados ainda, alguns em fase de comprovação, processos em andamento ainda, mas o Brasil possui um sistema de controles em relação à administração pública, aos parceiros dessa administração pública, bastante intenso e bastante complexo. Tem a própria administração pública que tem o dever de fiscalizar através do seu controle interno. Nós temos os tribunais de contas, que cada vez mais têm desempenhado um bom papel na fiscalização. A própria Receita Federal, se a Receita Federal tinha condição quando tinha o imposto de movimentação financeira, de fiscalizar e cobrar milhões de brasileiros, o 0,38 lá, que era o IOF, né, que se pagava, como é que, de repente, é isso que eu fico pensando, como é que não viu que saiu 100 milhões, 50 milhões em dinheiro daqui para lá, de lá para cá? Olha, eu fiscalizo 0,38%, mas 100 milhões eu não fiscalizo? Exatamente. Do ponto de vista tributário, a Receita Federal cada vez mais atuante e ainda temos o Ministério Público. Mas o que é importante saber, eu costumo dizer isso em palestras, especialmente para os gestores públicos, para prefeitos, olha, faça tudo certo, faça a fiscalização intensa, incisiva e correta, também sem exageros, porque é uma parceria e tem que haver essa relação de confiança entre as partes, mas faça de modo transparente, de modo sério, de modo honesto. Por quê? Porque eventuais irregularidades podem não aparecer agora. Pode ser que ninguém detecte hoje, amanhã ou ano que vem, mas daqui 1 ano, 2, 3 anos, os órgãos de controle externo, especialmente o Ministério Público e o Tribunal de Contas, vão detectar esse problema. Como detectaram agora os problemas, como a gente mencionou, da Lava Jato. Demorou alguns anos. Teve que haver, enfim, delações lá no início. Teve a provocação, a denúncia, e aconteceu. etc. Mas o nosso sistema hoje, o próprio amadurecimento da sociedade e das instituições, vai fazer com que toda e qualquer irregularidade, essa é a minha opinião, e um efeito positivo, obviamente, da Operação Lava Jato. Vai surtir efeito no futuro. E não é mais admissível e não se pode imaginar que eventuais desvios, ineficiências, irregularidades não sejam detectadas e não sejam punidas. Isso vai acontecer. Claro que nós temos que evitar. O melhor, né, o mundo ideal é que jamais se cometam irregularidades, desvios e ilegalidades. Mas isso sempre vai acontecer. Mas exato. Mas quando acontecer, sabemos que vai haver a punição, vai haver a responsabilização dos envolvidos. Eu acho que a gente não pode jamais perder a crença na possibilidade de que, enquanto sociedade, enquanto Estado, vamos melhorar, e não podemos jamais perder a confiança e perder o respeito por um livrinho que trata de modo bastante exaustivo e completo, na minha opinião, os deveres do Estado, as responsabilidades do Estado, que é a nossa Constituição Federal. É o exemplo que eu sempre falo. As pessoas falam, combate às drogas não adianta nada. E vai se fazer o quê? Vai liberar? Vai se deixa assim, então, já que não adianta nada, vamos deixar assim ou vai piorar? É lógico que adianta. Adianta, pode não ser 100% efetivo, mas adianta. A outra alternativa é pior, porque partindo dessa premissa, isso não adianta, então vamos liberar? Então deixa para lá, nós vamos viver daqui a pouco numa bagunça aí, fora do Estado democrático de direito, com a sociedade organizada. Exato. liberar. Porque você começa a liberar e fica complicado. Exato. E é um dos argumentos das pessoas contrárias à celebração de parcerias, a contratos com empresas privadas. Eles dizem, olha, em contratos com iniciativa privada há a possibilidade de corrupção, logo não vamos fazer contrato. Não é esse o raciocínio que tem que ser feito. Mas existe a possibilidade de corrupção em tudo. Exato. Em tudo. Vamos fazer da melhor forma, e aí é o que eu tenho defendido, enfim, nos meus cursos e eventos, e muitas pessoas fazem isso no Brasil, vamos fazer do modo certo, porque é necessário que seja feito, e de novo, a Constituição exige que seja feito, prestação de serviços. Fernando, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui e colocar à disposição algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Denis, eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui com você, falar sobre esse tema da privatização, da terceirização, do setor de saúde, que é um setor, enfim, que eu tenho estudado já há alguns anos e que tem sido objeto de intensas transformações e muitas inovações por parte dos gestores públicos, né? A questão das parcerias, a celebração de contratos de gestão, mesmo de parcerias público-privadas, é um caminho que pode ser adotado pelo gestor público. Mas o meu recado final é esse, em que
pese a possibilidade e todos os benefícios que as parcerias trazem, é necessário cuidado, é necessário que haja estudo, transparência, planejamento e monitoramento dessas atividades. Se acontecer, se for obedecido esse passo a passo, certamente haverá uma melhoria na prestação dos serviços. Eu tenho trabalhado do cursos, eventos, treinamentos nessa área e gostaria de deixar para o telespectador, se você me permite, lógico. o meu site, que é fernandomanica.com.br, e lá tem vários artigos, várias informações, várias notícias a respeito desse tema, que é um tema de relevância para toda a sociedade, para a população, para o gestor público e para o mundo do direito. E eu agradeço muito o seu convite e estar aqui com você. Obrigado. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.